Olá, meu nome é Adroaldo Monte Alto e estou aqui mais uma vez para trazer para você uma dica sobre direito imobiliário. Hoje eu queria abordar aqui um tema que ele é recorrente no meu escritório, que eu ouço muito dos meus clientes e que eu imagino seja o problema de pelo menos 9 em cada 10 novos empreendedores no Brasil. O problema da renovação do contrato de locação comercial. Eu não conheço nenhuma estatística precisa sobre o tema, mas por regra de experiência eu diria que pelo menos 90% dos novos empreendedores tem que se utilizar da locação comercial para poder iniciar o seu negócio. Precisam alocar o ponto de um terceiro para poder nele hospedar a sua empresa. O problema é que o empresário, que pode ser o seu caso, ele não consegue, no momento em que ele está celebrando a locação, quando ele está ainda fechando o contrato, antever quais vão ser os problemas que ele vai ter lá no momento da renovação. A verdade é que isso é do ser humano, né? A abertura da empresa é quase a realização de um sonho. Você aluga o ponto comercial onde você vai hospedar o seu negócio, como que alugando uma casa própria. Você já começa a enxergar ali a sua empresa, enxergar os móveis que você vai comprar, onde é que você quer colocar o computador, onde é que você vai colocar as prateleiras, se você vai trabalhar com comércio varejista. Você começa a enxergar naquele ponto o seu imóvel. E o problema é que esse afã de ver logo o seu negócio funcionando, ele pode te trazer um tremendo de um problema. E a realidade é que se você começa o negócio num ponto, você não está pensando em sair desse ponto depois de pouco tempo. Você não abre uma loja num ponto para ficar só os 3 anos do contrato que você vai celebrar com a imobiliária. A sua pretensão é ficar lá por vários anos, é ficar por 5, por 10, por 15. Normalmente, quando se faz esse investimento inicial na adequação do ponto, nas reformas, na compra de movelaria, no investimento de parte elétrica, hidráulica, de identidade visual, tudo que é necessário para a abertura do negócio, normalmente o empresário não faz a conta de em quanto tempo ele vai ter o retorno desse investimento. De qual o tempo que ele precisa ocupar aquele imóvel, o tempo mínimo que ele precisa ficar ali naquele ponto, para que vale a pena ter investido aquele dinheiro. A impressão que ele tem é de que o primeiro contrato tem 3 anos, mas depois ele vai poder renovar por quantas vezes quiser. E esse costuma ser um problema. Porque depois que o imóvel já está beneficiado, o seu contrato venceu, não tem nada que obrigue o locador nem a imobiliária a renovarem com você. Eles podem simplesmente te mandar uma notificação, te mandar uma carta pedindo que você devolva o imóvel. E nesse caso você, que é locatário, fica refém. Você vai ter que entregar o imóvel porque você não fez o planejamento adequado no início da locação. Normalmente os empresários me procuram no escritório quando o problema já existe, quando ele já é difícil de solucionar. Quando ele já recebeu uma carta da imobiliária ou pedindo a devolução do imóvel ou convocando para uma renovação, mas fazendo uma pedida do dobro ou do triplo do valor do aluguel vigente. Isso pode representar um aumento de custo impagável para a empresa. Pode ser o fator determinante para a empresa não poder prosseguir suas atividades, se ela tiver que pagar o triplo do aluguel já no segundo triênio da empresa, né? Na primeira renovação do contrato. Quando os empresários me procuram, eu percebo que eles já têm algumas crenças que não são verdadeiras à luz do direito. Talvez seja uma sabedoria popular torta. Uma dessas crenças é a de que o aluguel, na renovação do contrato, estaria vinculado a algum índice definido no contrato de locação. Vou explicar melhor esse ponto. Os contratos de locação é comum que, aliás, é a regra, que seja previsto o reajuste anual através de algum índice, tomando-se como base algum índice oficial, seja o IGPM, o IGPDI, o IPCA. E aí, ao longo do curso do contrato, se o contrato foi pactuado pelos primeiros 3 anos, por exemplo, que é a praxe do mercado, ao longo desses 3 anos, então, as 2 renovações que ocorrerão, elas serão vinculadas a esse índice oficial. O problema é que quando o prazo do contrato acaba, não há nada na lei que vincule a fixação do novo valor de aluguel. Verdade é que, findando-se o prazo do contrato, vai ser negociado um novo contrato como se iniciando-se do zero. Então, nessa nova negociação, o locador tem o poder total de barganha. Ele pode fazer uma pedida muito mais alta do que a pedida que foi feita inicialmente na locação. Aliás, essa é uma estratégia que, infelizmente, as imobiliárias costumam se valer delas, né? Sobretudo as que agem com um pouco menos de escrúpulo, que é a de, no início da locação, negociar com o locatário, incentivando a ele que gaste no ponto, que invista no ponto, que faça nele uma boa estrutura, valorizando esse ponto comercial. Ao final desse primeiro contrato, o ponto comercial sobe muito o valor de mercado e a imobiliária quer repassar para o locatário esse valor maior, que é que ele pague um aluguel do ponto valorizado, sendo que ele próprio valorizou o ponto através da reforma. O problema é que, como eu disse, não existe na legislação de locações nenhum limite para a fixação desse novo aluguel. Existe o cabimento em alguns casos específicos de uma ação restrita que eu vou falar um pouco mais adiante, mas que nós não podemos tratar como regra.
A realidade é que nesse momento da nova negociação, as partes estão sentadas de novo na mesa de negociação, definindo livremente o valor. E nesse momento, o locatário não tem nenhum poder de barganha, já que ele precisa continuar no ponto. Ele está com a faca no pescoço e ninguém consegue negociar direito com a faca no pescoço. Por isso, concluindo e reforçando o que eu já disse, não há nenhum limite para a fixação desse novo aluguel. Ele só não pode ser vinculado ao salário mínimo, à moeda estrangeira e à variação cambial. Mas nada impede, por exemplo, que o locador faça uma pedida do dobro ou talvez o triplo do aluguel que vigia no contrato anterior. Mesmo porque, nesse tipo de relação, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma outra crença que eu quero afastar. Não há incidência do Código de Defesa do Consumidor. Infelizmente, alguns colegas que não têm muito contato com a matéria costumam dar esse tipo de instrução, mas o Superior Tribunal de Justiça já entendeu há muito tempo que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicado às relações de locação, que eles têm tutela específica em lei especial. Por isso, não adianta formar o conceito ou o locatário achar que ele tem os direitos que estão escritos no Código de Defesa do Consumidor, que é vedado cobrar dele um valor de aluguel abusivo, porque a abusividade desse valor de aluguel ele não é medido com o mesmo metro que é utilizado na legislação consumerista. Para esse problema que eu apresentei, nós temos dois tipos de solução. Uma que eu costumo chamar de solução repressiva e outra que eu chamo de solução preventiva. Você vai ver em todos os materiais desse canal que eu tenho um apreço especial, uma tendência a recomendar soluções preventivas. Isso porque a solução preventiva, ela permite evitar o problema antes que ele aconteça. Como os médicos sempre dizem, é muito melhor prevenir do que remediar. Então é bem mais simples a gente traçar uma estratégia de prevenção do que ter que operar o paciente que já está em estado grave. Passando às soluções propriamente ditas, a solução que eu chamei de repressiva é o ajuizamento de uma ação revisional de aluguéis. Não é o nosso objetivo aqui entrar em questões técnicas, da ação em si, mas o que eu preciso dizer é que essa ação ela não é cabível para a solução de todos os casos. A ação revisional de aluguéis ela é cabível quando a negociação estiver emperrada, quando as partes não tiverem conseguido chegar a um denominador comum para estabelecimento do novo aluguel. Mas ela deixa de ser cabível quando o locador já pediu o imóvel de volta, quando ele já notificou o inquilino solicitando que devolva. Por isso que essa solução, se você já estiver com um problema na mão, vale a pena estudar o cabimento. Mas ela não é uma possibilidade para todos os casos. É preciso estudar, porque ela pode ser a solução para o seu caso, mas também pode não ser. A solução que eu chamo de preventiva, que para mim é a solução de verdade, é muito simples. É não fechar um mau contrato. É não fechar um negócio que vai te colocar depois numa condição de talvez não poder dar continuidade às atividades da sua empresa ou de ter que trocar de endereço depois dos primeiros 3 anos de contrato. A solução é fazer um planejamento adequado, uma negociação um pouco mais extensa e um pouco mais criteriosa antes de assinar, de colocar caneta no papel no contrato de locação. Você, empresário, deve aproveitar para, nesse momento que você achou o imóvel que você quer alugar, você está pronto para fechar o contrato, segurar um pouco a empolgação e fazer uma boa negociação. Você tem que aproveitar esse início porque você ainda tem poder de barganha. Nessa hora, você está procurando um ponto, você tem vários pontos ofertados pelo mercado e o locador, até a segunda ordem, só tem você para poder fechar com ele. Nesse momento do fechamento do contrato, não estou falando da renovação, estou falando do fechamento do primeiro contrato, o locador está com o imóvel dele desocupado, só dando despesa. Ele está com um ativo que não gera lucro, muitas vezes dá prejuízo. Se é, por exemplo, uma loja ou uma sala que fica situada num edifício, tem incidência de taxa de condomínio, incidência de IPTU, taxa de resíduos sólidos dependendo do município. Então, nesse momento, você tem poder de barganha, o que é ouro em pó numa negociação. Você que já negociou esse tipo de contrato com a imobiliária, sabe que ele não é um procedimento simples. As imobiliárias tendem a endurecer com relação ao prazo contratual, com relação aos índices aplicáveis, com relação a exigências documentais, com relação à minuta do contrato em si, que normalmente é utilizado um padrão, que as imobiliárias costumam ser inflexíveis, a maior parte não admitir nem negociação de uma cláusula específica. Mas o que você precisa ter em mente é que se você tem condição de negociar, se você tem poder de barganha, se você tem cartas nesse jogo que é a negociação, é nesse momento. É antes de fechar o contrato, é antes de investir o seu dinheiro. Você tem que se tratar nesse momento como algo escasso no mercado, que é alguém disposto a pagar uma alta soma, o que é a praxe, por um ponto comercial específico. Você tem que ter em mente que o locador ganha quando fecha o contrato com você, que a imobiliária ganha quando fecha o contrato com você. E nesse momento você tem que ter a mão um pouco mais firme, tem que estar disposto a negociar com um pouco mais de firmeza, acreditando que o fato o fechamento desse contrato ser positivo para o locador e para a imobiliária vão te dar a condição de negociar um ponto ou outro.
O que eu recomendo para os meus clientes normalmente é que, se a negociação não evoluir, se você não conseguir chegar num termo que seja interessante para você no longo prazo, que não feche a negociação, ainda que o ponto seja favorável. A realidade é que um brocado popular antigo e que é muito aplicável a esse tipo de negócio. Não existe negócio bom com gente ruim. Quem está disposto a fechar o contrato para amanhã ou depois te dar uma pernada ou colocar um valor muito superior ao do início da locação, ele não vai te trazer vantagem. Esse negócio não vai ser bom para você, ainda que o ponto pareça ser o ponto dos seus sonhos. Esse tema da negociação da locação comercial, ele demanda um vídeo específico sobre, porque são muitos os subtemas que a gente teria que tratar. A gente teria que abordar as estratégias ou argumentos específicos para você tentar convencer o seu interlocutor, quais as cartas você vai utilizar nessa negociação, quais os gatilhos mentais você vai utilizar para persuadir a pessoa com quem você está negociando. Tudo isso a gente precisaria tratar de forma mais pormenorizada. Mas eu não queria sair daqui sem dar pelo menos uma dica sobre. Na hora de negociar, foque no benefício a médio e longo prazo e não no benefício imediato. O que eu vejo que é mais comum são os empresários negociando o primeiro contrato da locação, focado sempre em reduzir ao máximo o valor do aluguel nesse primeiro contrato. Normalmente, como eu disse, esse empresário, que vai ser locatário, está numa condição preponderante na negociação, porque o locador está com o imóvel dele vazio, ele não pode perder esse contrato. Por isso é muito comum que esse empresário consiga um aluguel menor no primeiro contrato. Só que nesse caso eu acho que é focar no benefício errado. O objetivo é estabelecer a sua empresa por longos anos naquele ponto. Por isso, ao invés de focar na redução máxima desse aluguel, tente utilizar o fato de você estar disposto a pagar o valor pedido pelo locador, pedido pela imobiliária, como uma moeda negocial, para poder conseguir, por exemplo, uma cláusula que te permita fazer o contrato por um prazo maior, ou que permita deixar previamente avançado um segundo contrato de locação, ou que já te permita pré-definir qual vai ser o valor da locação no próximo contrato. Se você consegue, utilizando essa como moeda negocial, esse fato de você poder pagar o valor atual pedido pelo locador para conseguir uma vantagem futura de médio e longo prazo, certamente você vai estar fazendo uma negociação mais saudável para o seu negócio no futuro. Se você gostou desse vídeo, tem interesse nesse tipo de conteúdo, acha que ele pode ser relevante para você, clique em curtir, deixe seu comentário. Esses comentários e curtidas vão ser o meu combustível para continuar produzindo esse conteúdo, para acreditar que ele está levando transformação para a vida das pessoas que assistem. Se inscreva no canal do YouTube para receber a notificação dos novos vídeos que eu posto lá todas as semanas. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.